Evangelho de João, capítulo 12. Este livro, ele foi o último a ser escrito na Bíblia. Sabia disso? Alguns acreditam que, pela ordem que nós encontramos no Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, João tenha sido o quarto livro a ser escrito. Mas não foi. João ficou preso na ilha de Patmos, ele escreve o livro do Apocalipse, ele não morre na ilha de Patmos, ele sai e quando chega em Éfeso, ele escreve as 3 cartas, primeira, segunda e terceira cartas de João, e então surge um problema teológico e ele então escreve o Evangelho de João. E o capítulo que eu quero estudar com você é o capítulo 12 e o verso 12 adiante. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao encontro clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis aí vem o mundo após ele. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiam a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Jesus Cristo ele faz a sua entrada triunfal num dia de domingo. O Dr. Mervyn Maxwell chega a dizer até a data, dia 9 de abril. Quando Cristo entra em Jerusalém, ele é surpreendido por 4 tipos de adoradores. Eu quero apresentar esses adoradores para vocês nesse dia. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Que tipo de adorador você é? O capítulo 12, a partir do verso 12, começa falando de uma multidão. É a 12ª citação que João utiliza como multidão. Mas agora ele usa a expressão uma numerosa multidão. No verso 17, ele diz que essa numerosa multidão, grande parte dela, havia presenciado os milagres que Cristo havia realizado. Eles não estavam ali unicamente porque queriam ter um encontro com Cristo. O verso 12 é bem claro em dizer que ali estavam por causa da festa. E haviam 3 festas de extrema importância que levavam as pessoas que estavam fora de Israel para dentro de Israel para participarem dessas festas. Então eles não estavam ali por causa de Cristo, estavam ali por causa da festa. Muitos hoje procuram a Cristo, quem sabe por causa do oba-oba, quem sabe por causa das músicas, tudo menos a Jesus Cristo. Aquele grupo de pessoas estavam ali por causa da festa. E dentro desta multidão havia um outro grupo que haviam participado, grupos que viram Cristo curando, grupos que viram Cristo ressuscitando a Lázaro. O capítulo 11 é bem claro em dizer isso. Mas esse grupo de pessoas não estavam ali porque queria ter um encontro com Cristo. Eles estavam ali porque queriam milagres, eles queriam sinais. Interessante que João, ele cita 7 sinais. Ele não usa nem a palavra milagre no seu evangelho. Sabe por quê? Porque João não está preocupado com os milagres que Cristo possa realizar. João está preocupado em mostrar Jesus. Um sinal, ele tem a função de apontar para algo ou para alguém. E o foco de João era apontar para Jesus Cristo, aquele que realiza os milagres. Você já percebeu que muitos adoradores hoje só vão a Cristo por aquilo que ele pode oferecer? Em João capítulo 6, a multidão acompanhava Cristo por causa do pão. João capítulo 12, a multidão estava ali por causa da festa e também por causa
dos milagres que Cristo realizava. E eles pensavam, este é o homem que precisamos, esse é o rei que precisamos, porque se nós estamos aqui em cativeiro e temos um rei como esse, com certeza venceremos o Império Romano, porque se algum dos nossos soldados forem mortos, ele ressuscita. Se faltar pão, ele multiplica. Se faltar água, ele tem condições de trazer água para cada um de nós, porque ele faz milagre. Percebe? A visão deles não era aquilo que Cristo estava fazendo por eles, mas aquilo que ele poderia dar como milagres e sinais. A intenção deles era essa. Então, o primeiro grupo de adoradores aqui é a multidão. Estavam lá por causa da festa e estavam lá por causa dos milagres. Mas o verso 6, aparece aqui agora um outro. O verso 16 diz o seguinte: seus discípulos. Ali estavam os discípulos também. E nós sabemos que 12 eram aqueles que foram chamados de apóstolos. E a palavra apóstolo significa enviados, aqueles que foram enviados. Haviam vários discípulos que acompanhavam a Cristo. Aqueles que haviam abandonado tudo para que pudessem segui-lo. E aqui o texto diz, os seus discípulos. Então, o segundo grupo de adoradores são aqueles que largam tudo. Largam as coisas do mundo, largam as incertezas da vida para caminhar lado a lado com Cristo. É bem verdade que dificuldades virão, problemas virão, mas uma coisa é certa. Cristo prometeu que estaria com os discípulos até a consumação do século. Quando Cristo diz que estaria conosco todos os dias, ele não está dizendo para quem está sentado vendo as coisas acontecer. O verso é bem claro em dizer que é o ide. Ele está presente na vida daqueles que estão indo, pregando o evangelho. A promessa então é para aqueles que estão em ação, não é para aqueles que estão parados. São os discípulos. Certa vez eu vi uma pergunta retórica que dizia assim: qual a diferença de um discípulo para um membro? E o autor desconhecido disse assim: um membro, ele sai de casa para encontrar com Cristo na igreja. O discípulo, ele já sai de casa com Cristo. Percebe a diferença? O discípulo, ele caminha lado a lado com Jesus Cristo. Ele desfruta de momentos na presença de Cristo e ele segue as pegadas de Cristo na missão. E nós temos um exemplo deles, como Pedro, como Tiago, como João, como André, homens que dedicaram a sua vida para a pregação do Evangelho, discípulos. Este é o segundo grupo de adoradores. Mas aparece agora o terceiro. E o terceiro grupo, ele se encontra no verso 18 e o verso 19, chamado de fariseus. Os fariseus estavam ali apenas para criticar o ministério de Cristo. Eles não estavam ali para somar, eles estavam ali para dividir. Mateus capítulo 12, no verso 30, diz assim: aquele que comigo não ajunta, espalha. Eles não estavam ali somando ao ministério de Cristo. Eles estavam ali apenas para criticar. Eles estavam ali apenas para criar algum modo e algum meio para que pudessem levar a Cristo à morte. Eles não estavam ali para colaborar. Eles não estavam ali para somar forças. Você percebe que até hoje nós encontramos pessoas assim, infelizmente, até mesmo dentro da igreja. Não estão ali para somar, estão ali para dividir, criam regras, criam preceitos de homens que muitas vezes nem eles mesmos conseguem guardar, deturpam a lei de Deus, deturpam as escrituras, pegam os livros do Espírito de profecia e colocam um texto fora de um contexto e trazem vários e vários problemas, tanto para a igreja quanto para Cristo. Você percebe? Nós temos aqui já 3 grupos de adoradores. Um é a multidão, que estava ali por causa do pão, estavam ali por causa dos milagres, estavam ali por causa das curas, e estavam ali por causa da festa. Um outro grupo estava ali apenas para criticar a Jesus Cristo. Mas havia um grupo chamado discípulos que estavam ali para seguir os passos de Jesus Cristo. Mas aparece agora o quarto grupo nessa história, e eram os gregos. Aos olhos dos judeus, pessoas inapropriadas para ir para o céu. Eram chamados de goim, que significa imundos. E este grupo de pessoas, o texto é bem claro em dizer, no verso 20, que eles estavam ali para adorar. Percebe? Eles não estavam ali por causa da festa, eles não estavam ali por causa dos milagres, eles não estavam ali por causa da cura. João é bem claro em dizer que eles estavam ali
por causa de Jesus Cristo. E eles foram até Filipe e disseram: nós queremos ver o Senhor Jesus. Você percebeu? 4 grupos de adoradores. Um estava preocupado com aquilo que Cristo poderia dar. O outro estava preocupado em entregar a sua vida a Cristo e seguir os seus passos. Um outro grupo estava preocupado em criticar o ministério. Mas um outro grupo estava lá unicamente para adorá-lo. Sabe o que é interessante? João capítulo 4 diz que Deus está em busca dos verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus está em busca dos verdadeiros adoradores. Nós não poderíamos ser como esses gregos. Nós não devemos estar preocupados, como muitas vezes chegamos à igreja, estamos preocupados com roupas, estamos preocupados com estilos, estamos preocupados com isso, com aquilo, e esquecemos que o nosso foco tem que ser unicamente Jesus Cristo. Eu quero terminar contando uma história para vocês. Certo amigo meu, recém-casado, mudou-se para próximo da minha casa e ele me ligou, era um domingo à noite, e ele me ligou e disse assim: pastor, eu percebi que eu não tenho vassoura e eu preciso comprar uma vassoura, não vou nem te pedir emprestado, porque eu vou precisar de uma vassoura. E o que faço? Eu olhei para o relógio e disse: amigo, já são 20 horas, o único local que você vai encontrar aberto para comprar uma vassoura é no shopping, lá no Big Shopping, na Avenida João César de Oliveira, no Eldorado. Ele então pegou um táxi e ele foi até aquele shopping com a sua esposa, mas passaram perto do McDonald's e aí resolveram comer um hambúrguer. Depois resolveram passear no shopping, as horas foram passando e o supermercado fecha às 22 horas. Quando ela disse: amor, já são 20 horas, já são 21h30. E eles correram então para dentro do supermercado. Ele pegou um carrinho e ela então disse: mas, meu bem, não estou entendendo, não é para comprar apenas uma vassoura? Aí eu lembrei que está faltando alguma coisa lá em casa. E ele então começou a encher o carrinho de compras e ela assustada com aquilo. Chegaram no caixa, começaram a passar as compras e ela então perguntou: ei, cadê a vassoura? Ele disse: vai passando aqui as compras que eu vou buscar a vassoura. Passou a vassoura no caixa, fez o pagamento. Perceberam que não dava para voltar de ônibus, chamaram um táxi novamente, colocaram as compras dentro do táxi, chegaram em casa, guardaram tudo e eles estão procurando até hoje a vassoura. Acredita? Por que eu estou contando essa história para vocês? Saíram de casa para comprar a vassoura. Entraram no shopping, colocaram seus olhos em várias coisas, encheram o carrinho de várias coisas. Mas o essencial que eles precisavam levar, não levaram, que era a vassoura. Quando você chega na igreja, o que é essencial para você? O que você precisa levar na sua vida? O que você precisa levar no seu coração? Pense nisso. Que tipo de adorador sou eu e você? Que Deus te abençoe. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo estudo da Tua Palavra. Obrigado por entender que o Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores. E a Tua Palavra diz que são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Nos ajude, Pai, a sermos como os discípulos. Nos ajude a ser como os gregos que estavam ali unicamente para ver Jesus Cristo. Que esse possa ser o desejo do nosso coração, pois te oramos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um forte abraço.